Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de hoje, que é do suporte avançado de vida. O protocolo que vai ser utilizado vai ser da American Heart Association. Primeiramente, meu nome é Rogério Dourado, eu sou um dos professores da disciplina. Além de professor da Baiana, sou professor também da FTC e da Faculdade de Estácio, todos de medicina no curso de na disciplina de emergência. Além das faculdades, eu também sou especialista em urgência e emergência e sou instrutor do ACLS e do BLS da American Heart Association. O protocolo que a gente vai utilizar vai ser o protocolo da American Heart Association, o último atualizado em 2020, tá bom? Então vamos dar seguimento na aula. Não consegui colocar a configuração de parecer em minha imagem, mas tudo bem, a gente vai tocar a aula assim mesmo. Eu trago aqui inicialmente o ensinamento do professor Pierluigi Piazzi. A teoria dele, ele fala o seguinte: o que eu falo você entende, você não aprende. Então, por mais que você preste bem atenção na aula, você vai entender o que o professor está lhe ensinando, você não vai aprender. A teoria dele, ele fala que para você aprender, você vai ter que fazer algumas anotações, resumos, mapas mentais que a gente já faz no dia a dia da aula, as anotações, e você vai estudar aquela anotação que você fez, aí sim você vai conseguir aprender o assunto. Mas para você fixar melhor esse assunto aprendido, você vai ter que praticar é, sobre esse assunto aprendido, tá bom? Então, o que a gente vai fazer na disciplina? Vamos ter as aulas teóricas e as aulas práticas, que aí vai fixar esse conhecimento. Claro que você vai formar e com o passar do tempo, se você não atuar na área, você acaba esquecendo. É assim que a gente esquece. A gente um dia já soube até trigonometria, já esquecemos porque a gente não pratica isso no nosso dia a dia, tá bom? Mas se você pratica, você acaba fixando melhor aquele atendimento. Só trazendo uma ilustração aqui para a nossa aula de hoje. Para falar sobre parada cardiorrespiratória, eu trago essa estatística de morte, né, a causa de mortalidade, que as doenças cardiovasculares elas estão em primeiro lugar, seguida por neoplasias, traumas e doenças respiratórias. Claro que se eu pegar todas as faixas etárias, se eu pegar faixas etárias específicas, acaba mudando, mas eu pegando todas as faixas etárias, doenças cardiovasculares são as primeiras causas de morte, é porque está aqui a parada cardiorrespiratória por diversos motivos que possa ser causado. A cadeia de sobrevivência, você já foi apresentado para vocês seguramente na aula de suporte básico de vida, mas eu trago aqui uma revisão e vou mostrar para vocês onde vai entrar o contexto do suporte avançado de vida. Na última atualização de 2020, a gente manteve essa separação de intra-hospitalar e extra-hospitalar, são duas cadeias de sobrevivência, com pequenas diferenças. No passado, a gente tinha apenas uma cadeia para os dois cenários, então foi dividido em 2015, foi mantido em 2020, porém em 2020 foi acrescentado o sexto elo da cadeia de sobrevivência, que é o elo da recuperação. Então, o primeiro elo da cadeia intra-hospitalar seria a prevenção da parada cardiorrespiratória. Você está ali vigilante no paciente, aquele paciente que está grave, você tem que atuar nele para evitar que ele tenha uma parada cardiorrespiratória. Mas se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, você vai solicitar ajuda ali da sua equipe. Tem alguns hospitais que têm até a possibilidade de ter um time de resposta rápida, uma equipe já preparada para atuar na parada cardiorrespiratória. Seria o ideal. A America Heart, inclusive, traz esse conceito para a gente. Você vai iniciar a RCP precoce, que vai ser o terceiro elo da cadeia de sobrevivência, imediatamente a RCP. Enquanto alguém está realizando a RCP, outra pessoa vai buscar ajuda e vai buscar inclusive o desfibrilador. Trouxe o desfibrilador, que vai ser, claro, mais rápido dentro do hospital, que você tem possibilidade de ter em setores diferentes, ali onde você está, você tem a possibilidade de ter o seu aparelho de desfibrilador ou um DEA, por exemplo. A ideia é que esse paciente retorne da parada cardiorrespiratória e que seja encaminhado para um centro intensivo, um centro de cuidados intensivos, cuidados avançados, seja o paciente, se você está no hospital que não tem terapia intensiva, a sala vermelha, por exemplo, com a UPA, até conseguir transferir esse paciente para um hospital definitivo, onde ele vai ter os cuidados avançados. E o sexto elo da cadeia de sobrevivência seria o elo de recuperação. Então você vai ter acompanhamento com profissionais. Isso, inclusive, pós-alta hospitalar, não só no hospital. Alta hospitalar, e aí vai depender agora da necessidade do paciente. Por exemplo, um fonoaudiólogo, se você teve um problema na fala, um fisioterapeuta, um neurologista. Então, vários profissionais a depender da sua necessidade, e por dias e até meses, tá bom? O cadeia extra-hospitalar, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência é o acesso rápido ali a um serviço de emergência, no nosso caso no Brasil, 192, vai ligar o 192. Enquanto isso, vai iniciar a RCP no paciente, vai solicitar o DEA, torcer para que tenha um DEA ali próximo, se não tiver um DEA próximo para
você desfibrilar esse paciente, você vai ter que solicitar essa DEA e essa ambulância vai chegar com DEA. Seja ela de suporte básico, avançado, todas as ambulâncias são equipadas com DEA, SAMU. Então essa ambulância vai chegar, você vai continuar a reanimação, o paciente retornou à circulação espontânea, esse paciente vai ser transferido para o hospital agora. Agora sim, você vai transportar esse paciente para o hospital, preferência para um hospital que tenha cuidados intensivos. Então, vai avaliar qual foi a causa. Tem um ditado que a gente fala que o paciente que parou, ele tem um péssimo hábito de parar novamente. Então, investigar qual foi a causa para evitar que ele tenha uma nova parada cardiorrespiratória. E o sexto elo da cadeia de sobrevivência, o elo da recuperação também. Tá bom? Esse slide já foi mostrado para vocês na aula de suporte básico de vida, mas vale a gente revisar, que é a questão da você RCP ser precoce. Quanto mais tempo o paciente fica sem RCP, pior, menor a chance dele sobreviver. Então, quando eu devo iniciar a RCP? O quanto antes. O quanto antes. O cérebro tolera um tempo de hipóxia, que é em torno de 4 minutos, certo? A partir daí ele começa a ter lesão cerebral. E aproximadamente com 10 minutos você tem morte cerebral estabelecida. Então o que a gente deve fazer é o quê? Iniciar a RCP antes dos 4 minutos para prevenir a lesão cerebral, que são lesões irreversíveis, e, que esse paciente retorne à circulação cerebral com a função que ele tinha antes da parada cardiorrespiratória. Essa é sempre a meta no atendimento da parada cardiorrespiratória. Dificuldades no atendimento pré-hospitalar é a localização, o cenário, o ambiente para você realizar o procedimento da RCP. É um procedimento complexo, gera muito estresse. Então imagina se ele chegar na casa do paciente, ele está num quarto pequeno, uma iluminação inadequada, então é ruim. Isso não quer dizer população pobre não, às vezes a população do alto nível, você tem os quartos de hoje estão cada vez menores, certo? Então muitas vezes você precisa retirar esse paciente do local onde ele está, do quarto, traz para a sala, você tem uma possibilidade melhor de circulação aí da equipe para realizar o atendimento. E se você já também encaminhou esse paciente para a ambulância, né, isso antes dele ter a parada cardiorrespiratória, é claro que durante a parada você não vai transportar ele para a ambulância, você vai reanimar onde ele estiver. Dentro da ambulância, eu trago aqui a imagem para vocês para ver que também é um espaço ruim, confinado, você tem acesso a apenas um lado, a cabeceira do paciente, mas é nesse momento que é nesse ambiente que a gente atua. Então você vai dispor o paciente, a equipe disponibilizada na lateral, na cabeceira, e você vai executar ali as manobras de ressuscitação. O American Heart, inclusive, ele traz a ideia para a gente de um posicionamento adequado para atender esse paciente. Então ele mostra ali para a gente qual seria a posição adequada, aqui ele traz um cenário com 6 profissionais, nem sempre você vai ter essa possibilidade, você vai adequar a sua realidade, mas se você tiver 2 profissionais, você vai ter que ter uma pessoa na compressão, executando sempre a compressão na parada, e uma na ventilação, certo? Essa pessoa que está na ventilação ou que está na compressão vai ficar manuseando o desfibrilador. Mas se a gente está falando de esporte avançado de vida, é a menor equipe que você tem de 3 socorristas, que é o médico, o enfermeiro e o condutor. Então você vai ter a possibilidade de ter uma pessoa manuseando, por exemplo, o desfibrilador, certo? No momento de monitorizar, ele vai estar também pegando acesso venoso, administrando medicamentos. Então ele traz aqui um cenário com 6 socorristas que ficariam um liderando o atendimento de fora do atendimento, uma pessoa comprimindo, outra ventilando, uma pessoa manuseando o monitor cardíaco, desfibrilador, uma pessoa no medicamento e uma pessoa seria um cronometrista. Ele vai ficar anotando o tempo, ele vai ficar anotando o que é que foi feito ali durante a parada cardiorrespiratória. Tem alguns monitores, inclusive, que você tem essa função de você estar registrando o que é que foi feito de medicação, de procedimento. Normalmente a gente não tem tempo para fazer isso. Então você vai adaptando. Por exemplo, se eu tiver uma equipe com 5 socorristas, eu já não vou ter essa pessoa, o cronometrista. Essa cronometrista ele pode ter a pessoa que está no monitor. Inclusive no monitor marca o tempo. Ele pode estar olhando o tempo ali no monitor e estar orientando o líder. Ah, Rogério, eu posso ter um único médico na cena, ele vai ficar na via aérea. Então ele vai liderar da via aérea, porque ele vai executar procedimento de intubação. Não necessariamente o médico tem que ficar na via aérea, viu, pessoal? Porque se você no momento você garante a via aérea, outro profissional pode estar lá ventilando, ou até antes ventilando com o ambu. Mas no momento da execução da intubação, ele tem que estar lá presente na via aérea. Então, só mostrando aqui para vocês a possibilidade de vocês redistribuírem de acordo à sua necessidade, ao ambiente, ao número de profissionais. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa primeira etapa da aula, vamos dar seguimento.